E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à aulão de sexta-feira, né? Live especial da playlist Sacrifícios Humanos. Hoje vamos fazer uma reflexão ligando alguns pontos, porque estamos construindo uma tese na playlist Sacrifícios Humanos e em algum momento a gente precisa conectar algumas questões e também relacionar com importantes pautas, né? Importantíssimo que a gente comece a fazer reflexões e ver a relevância de determinadas informações. Hoje a gente vai conectar algumas questões importantíssimas e para quem não viu ainda, fica aqui a dica, pega um fim de semana, maratona playlist Sacrifícios Humanos, que olha, hoje para quem emendou o feriadão, né, de ontem, já aproveitem esse tempo, gente, porque é preciosíssimo. E antes de eu chegar, já estava o Marco Silva aqui. Boa noite, Marco Silva. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Sempre presente aqui no canal. Isso aí. Zemat, muito obrigada pela presença. Espero que curta, né? Jesus da Shopee, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela. Linda e maravilhosa. Obrigada, querido. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. É isso aí. Tiago Faria Mello, membro do canal. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Muito obrigada pela presença. E olha, hoje nós vamos falar sobre a questão do sacrifício humano da Guerra Santa nos monoteísmos. Nós vamos dar ênfase hoje aos judaísmos e cristianismos. Mais para frente, nós vamos fazer uma live específica sobre a questão do Islã, tá? Não se preocupem. Eu não gosto de fazer as coisas tudo embolada sem uma pesquisa aprofundada, então eu estou tomando bastante tempo para preparar essa live específica, tá? E hoje a gente vai ver algumas relações entre Antigo Testamento, aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento e Novo Testamento. Os pontos, a gente vai tocar em alguns pontos das lives anteriores para relembrar e também conectar esses pontos, né? E vamos construir um pouco mais com relação ao sacrifício humano, tá? Jesus da Shopee, boa noite, Espaço das Deusas, já vão macetando esse like aí. Se tá aqui, se aproveita alguma coisa, já põe o dedo no like. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, tá? E claro que todos são bem-vindos a fazer parte do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, né? Importantíssimo. Por falar nisso, os slides da live de hoje já estão em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas, tá? Lembrando que os membros do canal têm acesso a um Drive com os slides das aulas aqui do canal em formato PDF para fazerem sua pesquisa, para utilizarem nos seus materiais, claro, dando o devido crédito, beleza? Maria Helena Amaral, membro do canal. Boa noite, querida mestre e comunidade. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. E hoje, né, quero só dar um grande aviso já no começo. Nós temos uma semana para acabar o mês aí. Última semana para você aproveitar as duas coisas importantíssimas esse mês. Primeiro, o pacote promocional de 40 cursos com hebraico e grego bíblicos, módulo básico. Ciências da Religião, Bíblia Hebraica. Então, 40 cursos de acesso vitalício para você ter uma formação fundamental. Como já disse minha colega de doutorado, ela fez os meus cursos e ela comprovou e postou publicamente que meus cursos são muito melhores do que um curso de doutorado. E você não pode perder essa, tá? Exclusivamente em novembro de 2025 a R$700. Dezembro de 2025 para frente já volta o preço normal de 1.500. Claro que você pode parcelar no cartão, fazendo boleto, como você preferir. Mas é importante que você saiba que
tem uma semana para você adquirir no preço promocional por menos da metade do preço, hein? E a segunda coisa é a rifa de novembro, porque dia 30 já tem sorteio e nós vamos sortear a trilogia História das Emoções, da Antiguidade até a Contemporaneidade. São 3 volumes. Os 3 volumes vai para uma pessoa. R$10 a chance da rifa. Não percam, gente. Olha lá. É só clicar no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal, no meu Linktree, você encontra todas as possibilidades, tá? Tudo que está à disposição de vocês e aproveitem, porque tem coisas que vão encerrar dia 30 de novembro, tá? Fiquem ligados. Então, eu vou projetar os slides aqui para vocês, para a gente já começar a nossa conversa. Importantíssimo, né? Boa noite, Roger Sanassi, chegando aí, né? Que beleza, isso aí. Maravilha. Então, vamos lá. Violência e Guerra Santa no Antigo e Novo Testamentos, né? Importante que a gente vai fazer algumas conexões. Então, muitas pessoas notaram que as religiões denominadas por muitos de abraâmicas, eu não considero esse nome especificamente, mas estou usando aqui para conectar com o que o senso comum traz, né? Muitas pessoas chamam os monoteísmos de religiões abraâmicas, porque compartilham de um mito semelhante em comum. Não é o mesmo mito, mas é um mito semelhante, né? Então, são as religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né, que são os monoteísmos, que eles têm uma predileção especial pela violência e pela guerra santa. E essa questão dupla é, de fato, controversa. Os críticos frequentemente se referem a uma passagem da Bíblia hebraica, chamada pelos cristãos do Antigo Testamento, né? Por exemplo, em Josué 6:21, onde se lê, lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, tá? Aqui está o interlinear, hebraico-português. Então, é importante que a gente perceba. Aqui é o termo herem, tá? O termo herem está aqui já e o Edson de Faria Francisco traduz por anatemizaram, né? O anátema, o herem. Mas, na verdade, o sentido, para você não usar um termo mais tão arcaico do português, é exatamente consagrar para a destruição, tá? Consagraram para a destruição a tudo o que na cidade, desde homem até mulher, desde jovem até velho, e até o touro e cabrito e jumento, a fio da espada. Então, existe aqui uma descrição de uma consagração religiosa, porque o termo tem uma live na playlist Sacrifícios Humanos somente sobre o termo herem, tá? Então, é importante que se saiba que esse termo inclui sacrifício humano, inclui morte ritual, inclui consagração para destruição. Tudo isso a gente explica na live sobre o herem, tá? Então, esse herem é uma marca de que tudo que está dentro daquela cidade, desde homem, mulher, jovem, velho, ou seja, todo tipo de pessoa, que são os termos que são usados para generalizar tudo, né? E também todos os tipos de animais têm que ser mortos a fio da espada, tá? A violência nessa história é tolerada como parte de um plano maior de extermínio da população local nativa palestina pelos antigos israelitas, a fim de assegurar e controlar a terra da Palestina ou Canaã, né? E é uma narrativa específica, tá? Os críticos continuam a argumentar que a imagem de um Deus sedento de sangue no Antigo Testamento, ou Bíblia hebraica, né, que exige que um povo inteiro seja exterminado, é totalmente inconsistente com a imagem de Deus no Novo Testamento, como um pai divino amoroso. Então, você vai ver muita gente justificando, não, mas isso é Antigo Testamento, isso passou. No Novo Testamento, Deus é amoroso, e aquela desculparada toda, né?
Nós já trabalhamos as problemáticas do Novo Testamento aqui e demonstramos, né, através da playlist Bom Livro, que eu traduzi aqui para vocês, o quanto tantas narrativas em torno de Jesus, quanto os textos paulinos ou atribuídos a Paulo são problemáticos e violentos. Mas as pessoas vão tentando livrar a cara do texto, né? Basicamente isso, passando pano para tudo quanto é violência. Mas mesmo os seguidores posteriores do cristianismo não escaparam da violência e da Guerra Santa, pois os imperadores romanos que se tornaram cristãos, e aí muitos vão dizer, não, mas eles não eram cristãos verdadeiros. A gente já vai conversar sobre isso. Continuaram a brandir a espada em suas conquistas das tribos consideradas bárbaras, vizinhas, e na Idade Média os papas convocaram os fiéis a embarcar em cruzadas para retomar a Terra Santa dos invasores muçulmanos. Os primórdios do islamismo também estão mergulhados em violência e guerra, intrigas políticas e assassinatos. Por que os seguidores das religiões monoteístas parecem estar assolados por essa doença da violência e da Guerra Santa? Daí o título cativante do livro de Bruce Chilton, A Maldição de Abraão. Esse livro só tem em inglês, mas é um livro que existem controvérsias, mas achei importante citá-lo aqui, tá? Porque é um material que vai falar especificamente das raízes da violência no judaísmo, cristianismo e islã, e vai trazer algumas reflexões interessantes, tá? Mas como todo material, a gente precisa filtrar algumas informações, né? Claro que em uma única live não pode fazer justiça, né, às múltiplas questões da Guerra Santa e da violência. Por isso que nós fizemos muitas lives já na playlist Sacrifícios Humanos, que estão intrinsecamente conectadas. Para isso, temos essa playlist de Sacrifícios Humanos e também a playlist Ritos de Sangue. Nessa live, nós vamos nos concentrar nas possíveis fontes de Guerra Santa e violência no judaísmo e em sua versão precursora na Bíblia hebraica, e mencionaremos brevemente o cristianismo com suas raízes no Novo Testamento. Para facilitar, eu proponho uma hipótese ampla que engloba o duplo problema e suas raízes. Em primeiro lugar, a ideia de uma guerra santa originou-se das narrativas de guerra de Israel com as nações vizinhas. São narrativas criadas, é claro, compostas e muitas vezes inventadas, mas que contêm um peso grande da noção do que pode ser essa guerra santa, tá? E que a maioria dos pesquisadores da área de Bíblia consideram ser uma tentativa de formar seu próprio Estado-nação, e baseava-se no conceito de Javé como guerreiro divino. Sobre a ideologia por trás dessa invenção de Israel como Estado-nação na Antiguidade, nós temos a playlist A Invenção do Antigo Israel. Em segundo lugar, as raízes da violência, bem como da luta religiosa, residem nas histórias primordiais encontradas no Gênesis, como as de Caim e Abel, Lameque e Noé, e especialmente a história patriarcal do sacrifício de Isaac. São narrativas, não é o caso de entrar agora de que são invenções ou coisa assim. Muitas pessoas caem no equívoco de considerar que só porque é um mito é mentira. Mitos têm funções políticas, então não interessa se são verdade ou mentira. Não é essa a questão do mito. Nós temos que entender qual é a função política de cada mito, tá? Então, quem fica de piadinha, dizendo que é mito, é mentira, não sei o quê, aí fica complicado, né? A gente tem que ver qual é a função de cada mito. Essas não são as únicas razões para o dilema enfrentado pelas religiões monoteístas, mas são duas razões fortes que merecem ser mencionadas, né? Então, tem a questão das narrativas de guerra de Israel com as nações vizinhas, e tem também as raízes da violência que nessas histórias primordiais. Então, vamos entender um pouco as raízes da Guerra Santa. Nós já compreendemos, através de várias lives, né, se não me engano, 4,
que a noção de guerra santa, não necessariamente com esse nome, mas com suas caracterizações típicas, era comum na ideologia neo-assíria, como uma guerra de conquista, de extermínio de quem não se submetesse, de alinhamento político e ideológico e de exclusão do diferente. Tem 4 lives só sobre isso aqui no canal, e eu inseri essas 4 lives sobre ideologia neo-assíria, sobre a questão da aliança do deus Ashur para a aliança de Javé, e essas questões todas, eu inseri essas lives na playlist Sacrifícios Humanos. Por quê? Para nós entendermos, no processo aqui de aprendizagem, que essas noções, essas ideologias que vão designar as guerras de conquista de território, extermínio de quem não se submete, alinhamento político e ideológico, exclusão do diferente, mudança de identidade dos habitantes da terra. Tudo isso fazia parte da ideologia neo-assíria. E isso tudo vai caracterizar posteriormente a aliança deuteronômica, tá? Nós já vimos isso em 4 lives diferentes aqui no canal, que estão agora na playlist Sacrifícios Humanos. Nós já evidenciamos que a ideologia da aliança deuteronômica em torno de Javé é uma extensão do pacto neo-assírio em torno do deus Ashur. Hoje, nós entenderemos como os textos bíblicos são associados pelos monoteísmos às violências, tá? Foi o Julius Wellhausen, o pai da famosa hipótese, né? Do javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, que é uma teoria já descartada hoje, que se a sua faculdade ensina, ela parou nos anos 80, tá? Você está estudando anos 80 da pesquisa ainda, então já tem algumas décadas, né? Então, foi ele que criou essa hipótese, e quem certa vez observou que, abre aspas, a sala de guerra deveria ser considerada o primeiro santuário de Israel, pois se assemelha ao berço da, entre aspas, nação, e ao lugar onde o humanos e o divino se encontraram mais claramente, fecha aspas. A hipótese de Wellhausen sobre a guerra como berço da nação levanta uma série de questões-chave que nos preocupam até hoje. Tais questões incluem as seguintes. Primeiro, a guerra é parte integrante da história da salvação cristã? E aí, quando a gente fala de teologia cristã, dos cristianismos, nesse pensamento, será que pode-se dizer que a guerra faz parte da salvação cristã? Ou o sacrifício humano, né? E a gente já pode desconfiar da resposta, né? Embora os cristãos de hoje tenham se afastado significativamente de algumas passagens da Bíblia hebraica que tratam de violência e guerra santa, ainda se emprega a linguagem de batalha em terminologia religiosa, por exemplo. Cantam as palavras do popular hino cristão, abre aspas, como um poderoso exército, move-se a igreja de Deus, fecha aspas. Ou citam as palavras atribuídas a Paulo, né? Que não são de fato de Paulo. Abre aspas. Revistam-se de toda a armadura de Deus, fecha aspas, lá em Efésios 6:11. Ou declaram triunfantemente, abre aspas, da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo pisará o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Fecha aspas. Apocalipse 19:15. Hobbes argumenta que termos como vitória, libertação e até mesmo salvação são palavras de guerra, fundamentadas na realidade histórica e mitológica da guerra e da conquista, embora os cristãos tendam a lidar com a dificuldade espiritualizando essas palavras e conceitos. Claro, não todos, né? Já sabemos disso. Mas existe uma tentativa de espiritualização desses elementos para fugir de debates e problemáticas dos textos, né? Outra questão seria qual é o lugar da guerra ou da guerra santa na narrativa bíblica de Israel? O relato em Êxodo, por exemplo, da destruição do exército egípcio, é uma tentativa de deificar o suposto reino de Israel,
tornando suas guerras santas? O relato em Êxodo não é simplesmente religião disfarçada de nacionalismo? O Antigo Testamento não contém relatos de violência e do uso da guerra santa para conquistar a terra e expulsar seus habitantes originais? Primeiro, projetar o conceito de nacionalismo e de nação para esse período é um reflexo da ideologia sionista, que pretende legitimar sua posse da terra palestina com uma retroprojeção no suposto passado de um Israel inventado pelos pesquisadores da área de Bíblia, que a gente já viu isso na playlist A Invenção do Antigo Israel, né? E esses pesquisadores interpretam os textos bíblicos como históricos. Então, dizer que Israel era uma nação, né, um Estado-nação, ou projetar a ideia de um suposto nacionalismo é problemático para a antiguidade, tá? Tomamos esses relatos tidos como históricos, como ficção ou relatos religiosos piedosos fingindo ser história secular. Hobbes levanta questões semelhantes por exemplo, abre aspas, qual a relevância social e política do tema do guerreiro divino na história e na vida do suposto antigo Israel? Fecha aspas. E, abre aspas, é possível encontrar alguma relevância disso? Fecha aspas. A ideia de um guerreiro divino, gente, é a divindade da guerra, tá? É a divindade que requer sacrifícios humanos através da guerra. Para buscar respostas a essas perguntas, vamos analisar os conceitos de guerra santa e violência na Bíblia hebraica, brevemente, porque a gente já falou muito sobre isso, mas primeiro precisamos falar sobre a ideia de guerra santa e guerreiro divino. De onde e como surgiu a ideia de que a guerra pode ser santa no criado antigo Israel, né, no inventado antigo Israel? O suposto antigo Israel vivia entre os antigos impérios do Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E era quase totalmente impossível dissociar-se da guerra ou de batalhas, né? Pode-se buscar compreender as guerras do inventado antigo Israel a partir de uma perspectiva sociológica. A guerra era parte integrante da vida naqueles tempos turbulentos, naquelas sociedades, né, de conquistas e reconquistas. Mas as primeiras guerras na história desse Israel, que é narrado na Bíblia hebraica, tiveram um caráter e uma importância especiais, como apontado por estudiosos anteriores. Foi o Gerhard von Rad, em sua monografia, né, A Guerra Santa no Antigo Israel, quem descreveu esse fenômeno como Guerra Santa, distinguindo-o de outros conflitos na história desse Israel. A expressão Guerra Santa não é usada explicitamente no Antigo Testamento, ou na Bíblia hebraica, como quiser chamar. Em vez disso, encontra-se a expressão Guerra de Javé. Na playlist Sacrifícios Humanos, nós temos uma live especialmente em torno do termo herem, que pode ser traduzido como sacrifício humano ou algo condenado para a destruição. Terminologia à parte, nos deparamos na história inicial desse Israel bíblico, né, com uma espécie de guerra sagrada, em que o povo lutava para fazer sacrifícios à sua divindade e considerava que a divindade lutava ativamente em nome de seu povo. Segundo a narrativa bíblica, quando um grupo de escravizados, liderados por Moisés, resistiu e lutou contra o faraó, a destruição do exército egípcio no Mar Vermelho foi vista como um retrato de Deus em combate, lutando em nome de seu povo. Tão poderoso era esse tema que um dos textos considerados mais antigos da literatura bíblica é Êxodo 15:3. O capítulo de Êxodo 15 é um dos textos considerados mais antigos, tá? Porque é um texto poético. E é interessante, em Êxodo 15:3, que diz basicamente isso: Javé, homem de guerra. Javé, o nome dele, tá? Então, veja que coloca Javé como, é isso mesmo, é Ish, é um homem, tá? De guerra. Daí, Milhamá. Javé, nome dele, tá? Então, Javé é apresentado como um guerreiro. Javé é apresentado como essa figura
do guerreiro divino, tá? Se lermos essa história do Êxodo do ponto de vista dos personagens secundários, por exemplo, a partir da perspectiva dos egípcios, de Israel, do Mar Vermelho, toda a narrativa muda, mas o papel de Javé como divindade da guerra permanece. Javé é o guerreiro divino que luta em favor do seu povo e, ocasionalmente, contra o seu povo. Essa é uma imagem muito marcante dessa divindade que desempenhou um papel importante na experiência militar e religiosa do inventado antigo Israel. Tá? Lembrando que as narrativas de Gênesis e Êxodo, né, eu trato no curso gratuito aqui no canal, na playlist Personagens do Pentateuco. Tá? Você acessa a playlist gratuita aqui no canal e tem o curso completo Personagens do Pentateuco, que a gente vai trabalhar essas narrativas aqui. Tá? Javé é entendido como o comandante do exército divino, ou Javé dos exércitos, como em Josué 5,14 cita, né? A história do Êxodo é especialmente retratada como uma guerra santa entre Javé e o faraó, porque o faraó também era considerado uma divindade, que culmina na vitória divina do dia de Javé, Yom Yahavá, né? Esse modelo se tornará um modelo para a posterior pregação profética do chamado dia de Javé, quando Javé derrotará decisivamente os inimigos de Israel. E eu tenho um mini curso completo só sobre o dia de Javé, trabalhando os textos de Joel e Sofonias, e você pode adquirir esse mini curso para entender essa expressão dia de Javé com mais profundidade, tá? A visão de Javé como um guerreiro não é uma questão periférica, mas está no centro teológico posterior tanto dos judaísmos quanto dos cristianismos, e forma grande parte da substância tradicional do discurso sobre Deus na Bíblia hebraica. Tá? Então, essa ideia de Javé como um guerreiro persiste até hoje, gente, porque é um centro teológico e a gente precisa entender. Então, não adianta dizer, Jesus era pacifista, Jesus não, né, é amor, Deus é amor, é aquela coisa toda. Mas quando você percebe que o centro teológico dos judaísmos e cristianismos é exatamente a visão de Javé como um guerreiro, vai ser perfeitamente coerente que até hoje grupos monoteístas ainda queiram exterminar outros grupos através do uso de armas, através do uso de violência, fazendo inclusive apologia ao uso de armas, mas se denominando cristãos, monoteístas. É perfeitamente coerente com esse centro teológico. Então, não adianta dizer, olha que incoerência, ele é falso cristão. Não, não é falso cristão. Porque o centro teológico dos judaísmos e dos cristianismos, e posteriormente vai ser também do islamismo, é exatamente a ideia de uma divindade guerreira. É exatamente essa ideia de que quem não se alinha a essa divindade tem que ser morto. E aí nós temos as interpretações da Guerra Santa nos livros de Josué e Juízes, que também são importantes, e por isso, por que eu vou comprar um curso sobre um livro da Bíblia? Exatamente para você não ser ignorante, ficar falando asneira nas redes sociais, rindo e fazendo piadinha de pessoas que estão alimentando o extermínio de outras. Porque a gente não contribui para resistir a essas violências simplesmente fazendo piadinha delas. Porque a gente precisa compreender esses textos. Porque a gente precisa compreender as implicações desses textos para o comportamento dos cristianismos hoje. Tá? E aí, quando nós falamos das interpretações em torno da Guerra Santa nos materiais dos textos de Josué e Juízes, na Bíblia hebraica, vão ser fundamentais, são elementos fundamentais nessa ideologia. A Guerra Santa desse Israel bíblico não terminou com o êxodo dos israelitas no Egito, de acordo com as narrativas bíblicas.
Então, veja, nós não estamos entrando em questão de se é histórico ou não. Nós estamos mostrando o que o texto vai enfatizar e quais as implicações disso para as construções ideológicas dos monoteísmos posteriores. Tá? Então, de acordo com a narrativa bíblica, após 40 anos viajando pelo deserto, os israelitas estavam às margens do Rio Jordão, prontos para entrar na Terra Prometida. Nas campanhas de guerra subsequentes, que são descritas no livro de Josué, os israelitas tentaram exterminar e expulsar os habitantes originais da terra, os nativos palestinos. Isso é o que está narrado na Bíblia, tá? São essas histórias da conquista da terra em Josué que deixam os leitores modernos inquietos. É uma sanção divina para o extermínio completo de populações nativas. E eu quero que você tenha em mente a colonização, a vinda dos jesuítas para o Brasil, a vinda de missionários protestantes para o Brasil, o extermínio dos povos indígenas aqui, os povos nativos dessa terra. Eu quero que você ouça o que eu estou dizendo aqui na live com isso em mente também. E veja os paralelos. Então, um grupo étnico, por acaso, tem o direito inerente de exterminar outro grupo humano com base em motivos religiosos ou morais? A Guerra Santa descrita em Josué e Juízes levanta muitas questões. A guerra ou guerra santa é alguma vez legítima? A guerra pode ser tolerada e justificada? Com que fundamentos podemos justificar a guerra santa? Que é exatamente essa questão de exterminar os povos da terra para tomar essa terra deles? Mesmo que possamos justificar a guerra santa, o que dizer da violência retratada nesses livros? E olha, se você quer entender o livro de Josué, gente, a playlist Livro de Josué aqui no canal é gratuita. O curso completo, capítulo a capítulo, que eu ministrei, lecionei presencialmente na Livraria Voz em 2022, a gravação está aqui no canal gratuito para você, tá? Então, aí eu vou trabalhar o livro completo, capítulo a capítulo, todas as narrativas. O Pequenin detalha 5 respostas comuns à questão da Guerra Santa. E ele leva em conta as narrativas bíblicas como reflexos da realidade cultural, tá? Primeiro, uma abordagem evolucionista. Vamos entender essas respostas que ele vai levantar, possíveis, e vamos entender as problemáticas dessas respostas também. Na abordagem evolucionista, os textos em Josué e Juízes representam um pensamento primitivo que já foi superado. Então, ele basicamente vai trabalhar com o darwinismo social aqui. Tá? Nos tempos antigos, segundo essa resposta aqui, né? As pessoas iam à guerra para resolver suas diferenças. Mas nós agora vivemos em tempos modernos, onde não recorremos mais a esses meios primitivos para resolver problemas e diferenças. O cara pensou nesse tipo de resposta, mas ele não estava com o pé na realidade, né? Então, isso pode ser facilmente refutado se fizermos uma profunda análise sobre a guerra, como vimos na playlist Ritos de Sangue, e também fizermos uma pesquisa social ao nosso redor, né? Outra resposta que ele vai formular é a abordagem relativista cultural. O relativismo cultural é a visão de que todas as crenças, costumes e éticas são relativas ao indivíduo dentro de seu próprio contexto social. Então, nessa resposta, todas as culturas são dignas por si mesmas e têm igual valor. Então, não teria nada de errado com qualquer expressão cultural, pois essas são características distintas de cada cultura. Nessa abordagem, os textos em Josué e Juízes refletem uma cultura antiga e, portanto, muito diferente da nossa hoje. Novamente, veja que são respostas que tentam distanciar
aquela ideologia da contemporaneidade. Como tal, sem julgar o que os israelitas fizeram, o texto é considerado menos relevante para nós modernos. Isso também pode ser facilmente refutado quando entendemos que darwinismo social é problemático e que essa visão de que culturas antigas são primitivas, ultrapassadas ou não nos representam é extremamente preconceituoso e enviesado. E fora da realidade também, né? Lembrando que se você quer entender mais sobre o texto de Juízes, eu tenho um curso Metaverso, explorando o livro de Juízes, capítulo a capítulo, com essas narrativas de violência da Bíblia hebraica e como elas interferem na ideologia da guerra. Tá? Outra resposta que ele vai trabalhar é a abordagem canônica. Essa abordagem analisa o desenvolvimento canônico do texto, como esse texto se tornou parte de um cânon religioso, né? E a autoridade moral do texto de Josué e Juízes é superada por textos posteriores. Então, ele vai dizer que textos posteriores vão superar a moralidade de textos mais antigos. Outra problemática é que essa teoria ignora as diferentes camadas políticas e sociais responsáveis pelos textos escritos, suas bases ideológicas, seus contextos temporais e estruturas de poder envolvidas. Tá? Outra resposta que ele dá é a abordagem paradigmática. Nessa abordagem, o texto é analisado para extrair princípios gerais, aceitáveis, que ainda podemos aplicar hoje. É aquela coisa de, não é a narrativa específica, mas é o princípio moral por trás que você tem que tirar da narrativa. Essa é a abordagem adotada por muitos cristãos que acreditam que princípios atemporais ainda podem ser extraídos do texto, né? E muitos vão dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, então vai ter coisa ali que é eterna e coisa desse sentido. A problemática dessa abordagem é a completa ignorância dos contextos de origem e destino dos textos, bem como de seus propósitos e ideologias envolvidas. Ainda se ignora nessa perspectiva que a divindade em questão, o Javé desses textos, não é equivalente à divindade que se adora nos cristianismos e até mesmo nos judaísmos. Então, o Javé dos textos bíblicos, da Bíblia hebraica, principalmente desses textos que nós estamos falando aqui, Josué e Juízes, não é o mesmo Deus dos judaísmos e cristianismos, gente. Ele não é uma trindade. Ele não tem aquelas caracterizações que os monoteísmos vão dar para eles. Esse Javé aqui é muito específico. Essa caracterização aqui não representa a divindade dos monoteísmos, tá? Ele tem uma ignorância completa nesse sentido. Outra resposta é a abordagem da resposta do leitor, né? Essa abordagem reconhece a natureza problemática dos textos e tenta respondê-los de acordo. Ela não nega a violência, mas constrói um modo já existente de questionar e desafiar a figura da divindade, como encontrado, por exemplo, no livro de Jó e nos Salmos imprecatórios. Eu também tenho curso sobre Jó, também tenho curso sobre Salmos. É só ir no Linktree lá, porque você encontra todos os meus cursos. A abordagem aqui desafia a reconsiderar o texto à luz da história cristã da salvação e sua perspectiva construída do Novo Testamento. Então, de alguma maneira, né, vai questionar de acordo com a realidade, mas também sob a lente do Novo Testamento e dos cristianismos posteriores. Agora, outra questão importante a se levar em conta, né, um questionamento importante é quando se leva em consideração que essas guerras santas são relatos fictícios, tá? Então, quando você leva em consideração que esses relatos são fictícios, essa posição ela postula que as guerras não foram relatos reais, mas sim escritos por autores posteriores que refletiam sobre um passado idealizado. Os supostos antigos israelitas, ao recriarem para si uma história nacional, fizeram isso inventando um passado glorioso. Os livros de Josué e Juízes seriam, então, uma narrativa mítica de um passado distante. Então, nunca houve êxodo, nem conquista decisiva da terra, mas a ideia da criação da nação de Israel, segundo certos sionistas,
ocorreu por meio de uma infiltração pacífica de grupos externos ou de uma revolta interna organizada por um grupo de pessoas que viviam entre os vizinhos palestinos. O grupo que se infiltrou, se revoltou, acabou formando os antigos israelitas. Então, mesmo que se considere que essas narrativas sejam míticas, ainda assim vão defender que existe um antigo Israel ali que se formou, que melhorou a terra e que vai levar todo o crédito por todas as transformações ali. No passado, estudiosos críticos como Gottwald, o Wilson e outros defenderam essa posição para explicar que os relatos históricos nos livros de Josué e Juízes foram criados para fornecer um relato glorioso do passado de Israel. Eles citam a falta de evidências arqueológicas para apoiar essa hipótese, observando que em muitos lugares em Josué, onde se diz que as cidades foram destruídas pelos israelitas, as evidências arqueológicas, ao contrário, não revelam tal destruição generalizada. Isso é fato, tá? Hoje, alguns estudiosos evangélicos, como Peter Enns, adotaram essa posição devido à falta de evidências arqueológicas de um ataque generalizado às cidades, como descrito em Josué. Independentemente dessa posição ser sustentável, as histórias são consideradas um mito, mas a questão da idealização da Guerra Santa permanece, uma vez que é usada para justificar os ideais genocidas do Estado moderno de Israel e sua fundamentação sionista. Então, mesmo que se diga que essas narrativas de Guerra Santa são mitos, são criações, são invenções, ainda hoje, muitos evangélicos e muitos católicos também, ou seja, muitos cristãos ainda vão defender usando esses textos para apoiar o Estado moderno de Israel. Agora, quando a perspectiva de que essas guerras santas são relatos reais, que é a posição tradicional, que é defendida por muitos estudiosos, é considerar os relatos da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento para os cristãos como relatos historicizados reais, como realmente aconteceram. Presumem que houve um êxodo, embora não tenham certeza de quem era o faraó da época, e na ausência de um registro de um êxodo em massa de refugiados do Egito. Então não tem nada, nenhum embasamento histórico, mas afirmam que foi histórico. Podem igualmente presumir que houve um ataque às cidades da Palestina, que chamam de Canaã, por se recusarem a deflagrar suas ideologias sionistas, vindo de fora pelos israelitas liderados por Josué, embora as evidências arqueológicas não apoiem essa visão de uma invasão. Então, vão continuar presumindo que houve um ataque às cidades para tomar a terra, e dessa forma eles vão usar isso para esconder que estão defendendo as ideologias sionistas, No entanto, as escavações das muralhas de Jericó por Garston e Kenyon não forneceram o apoio necessário de que Jericó, na suposta época de Josué, foi conquistada e queimada. Mas muitos estudiosos bíblicos, especialmente da posição maximalista, ou seja, aquela posição que os estudiosos vão considerar o máximo possível de passagens bíblicas como históricas, argumentam partindo da premissa de que a ausência de evidências não é evidência de ausência. Gente, isso aí é uma frase feita para basicamente dizer que não tem fundamento o que estão dizendo, mas eles vão continuar dizendo. Tá? Basicamente é isso. Os maximalistas bíblicos são pessoas que acreditam que a Bíblia é inteiramente confiável e que as evidências arqueológicas geralmente confirmam e apoiam a confiabilidade dos relatos bíblicos, quando na verdade não apoiam, O fato de não termos evidências arqueológicas hoje não significa que no futuro tais evidências não possam ser descobertas. É claro que não significa. A problemática aqui é exatamente a insistência de afirmações sem evidências, na esperança de que essas supostas evidências apareçam.
ignorando que as evidências arqueológicas que temos indicam muito mais que não houve nem esse antigo Israel descrito nos textos, tá? Para começar a história. Além disso, há os próprios exageros evidentes nas narrativas que corroboram para sua invenção. Segundo elas, houve uma invasão dos israelitas vindo de fora, liderada por Josué, mas alguns aspectos dos relatos em Josué e Juízes podem ter sido exagerados, especialmente o número de soldados envolvidos nas guerras e a escala da destruição infligida às cidades palestinas. Então, mesmo que eles insistam em levar o texto ao pé da letra como histórico, eles acabam tendo que reconhecer que é impossível que o que está descrito foi real do jeito que está descrito, porque os números são impossíveis de existir daquele jeito. Portanto, ainda que as histórias das guerras santas sejam verdadeiras, mas não são, tá? Ainda nos deparamos com um problema de interpretação. Os israelitas estavam apenas cumprindo ordens de Javé para exterminar a população local? Por que o assassinato em massa é visto como vontade de Javé naquele momento? Como devemos responder ao imperativo genocida que buscava dissolver a sociedade nativa e substituí-la por uma nova sociedade em terras expropriadas? O quão conveniente é essa narrativa para os objetivos sionistas do Estado moderno de Israel para exterminar os nativos palestinos hoje em um genocídio mundialmente testemunhado? É muita conveniência, gente. Vamos combinar. Como diz Enns, abre aspas, por que Deus não encontrou outra maneira para que os israelitas pudessem viver entre os cananeus e influenciá-los pacificamente? Fecha aspas. E eu coloquei um SIC do lado dos cananeus, porque, na verdade, são os palestinos, né? Uma resposta comum dentre os pesquisadores da área de Bíblia é que os escritores bíblicos acreditavam que Javé era um guerreiro que travava a guerra contra o inimigo e ordenava o massacre dos palestinos ou cananeus porque eles ocupavam terras que Deus pretendia dar aos israelitas. Os israelitas estavam apenas obedecendo ordens, igual os soldados nazistas, né? Outra resposta é que alguns estudiosos veem que os livros de Josué e Juízes foram escritos em tempos posteriores por escritores que estavam exilados na Babilônia. Ainda tem essa hipótese, né? Eles, então, estavam lutando com a questão da derrota de sua nação nas mãos dos estrangeiros e acreditavam que estavam ali exilados por causa de sua infidelidade passada às leis e à aliança de Deus. Ao olharem para o passado, então percebem que a única maneira de ser fiel era se separar. E a separação incluiu o extermínio das pessoas que adoravam outros deuses. Assim, segundo essa linha de pensamento, os escritores bíblicos acreditavam que matar a população local na época de Josué e Juízes era visto como bom, porque mantinha Israel etnicamente puro e removia a tentação de adorar outros deuses, livrando a terra dessas pessoas. E é basicamente isso aqui que está no inconsciente da maior parte dos monoteístas, tá? Foi bom isso. Deus estava limpando a terra. Só que, se você pensar exatamente nas implicações dessa afirmação, aí é bem problemático, né? Lembrando que sobre o período exílico, eu tenho o curso Ezequiel, Deuses e Deusas no Templo de Javé, em que eu vou demonstrar como uma ideologia que vai separar de exclusão e vai também infringir uma ideologia de violência no cerne do pensamento desse povo, tá? O texto de Ezequiel é um dos mais violentos da Bíblia hebraica, de toda a Bíblia em geral, tá? E é um curso, por isso o curso é proibido para menores de 18 anos, tá? Extremamente pesado esse curso, mas é muito necessário para quem quer compreender as implicações violentas do texto. É possível que muitos leitores modernos terão dificuldade em compreender que os supostos antigos israelitas viam o extermínio da população local como uma expressão de cumprir a vontade de Javé.
Mas também é possível que muitos cristãos se identifiquem com essa lógica e a conectem ao seu pensamento armamentista. Então, a lógica de que não tem problema eu portar arma, entre aspas, para me defender. Daí ele vai lá e mata a companheira. Daí ele vai lá e atira na pessoa trans. Aí ele vai lá e atira na pessoa negra. E assim sucessivamente, né? Uma terceira resposta de muitos cristãos é tentar amenizar esse dilema, apelando para dois elementos. Primeiro, a prática da Guerra Santa em Josué e Juízes como sendo condicional. Era, em primeiro lugar, uma ordem temporalmente limitada, restrita ao contexto dos séculos 11 e 12, né, antes da Era Comum, e a ordem para a Guerra Santa nunca foi reemitida em épocas posteriores. O pessoal tenta, né, passar pano. Eles ignoram a datação dos textos, que não foram escritos nos séculos 11 e 12, ignora a realidade histórica, ignora a questão da exclusividade no letramento, né, que não era todo mundo que sabia escrever, e também o desenvolvimento da centralização religiosa. Ignora tudo. Em segundo lugar, a Guerra Santa teria sido uma oportunidade para Javé julgar os palestinos cananeus por seus erros, e, de acordo com os cristãos, por seus pecados, né? E os israelitas foram meramente o instrumento que Javé usou para realizar essa tarefa. Eventualmente, um dia, os israelitas, então, falhariam em sua fidelidade a Javé, e Javé usaria os estrangeiros como seu instrumento para punir o seu próprio povo. Ao apelar para essas duas condições temporais, o argumento é que os israelitas deveriam ser absolvidos de quaisquer objeções ao seu papel no programa de extermínio. Então, de acordo com a narrativa bíblica, veja que se você entrar no jogo da narrativa bíblica, você cai nisso. O Israel bíblico praticou um programa sistemático de extermínio de populações nativas. E segundo toda essa lógica, eles têm que ser absolvidos. Tá? Isso é usado tanto pelo Estado político de Israel e sionistas, quanto por cristãos armamentistas, meritocráticos e punitivistas, que ignoram completamente as camadas sociais, suas desigualdades, história, o racismo, a misoginia e todas as relações de gênero e sexualidade que elaboram no imaginário da população um estereótipo de quem deve pagar pelas mazelas sociais, ao mesmo tempo em que absolve todos os que não se encaixam nesse estereótipo, independentemente de terem ou não cometido crimes. Homens brancos, cis, heteronormativos. Vamos conectar essas duas ideias, vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando os cristãos dizem que eles só estavam sendo instrumentos na mão de Javé, que Javé estava usando eles para fazer justiça. Javé estava usando eles para purificar a terra daquele povo impuro. Essa mesma lógica é usada pelo Estado de Israel hoje para justificar o genocídio palestino, e a mesma lógica que é usada por cristãos armamentistas, meritocráticos e punitivistas, que vão dizer que matar uma pessoa trans é limpar a terra, é limpar a população. Vão dizer que desmoralizar mulheres também é exercer justiça. Que vão dizer que matar a população negra também é fazer uma limpeza. Tá? E aí, com isso, se cria um estereótipo do único tipo de gente que não pode ser acusado de crime. O único estereótipo de pessoa que é vista como inocente até que se prove o contrário. Homens brancos, cis, heteronormativos. Todos os outros tipos de pessoas são vistas como culpadas até que se prove o contrário. E aí nós temos a Guerra Santa, é legítima e ainda aplicável nos tempos modernos?
Ao que parece, a resposta à pergunta acima é negativa, né? Então, a primeira instância, se você seguir a lógica da atrocidade que é, mas na prática não é assim que funciona, né? Visto que ainda que se leve em consideração as narrativas bíblicas, todas as suas defesas se encontram em lugares desonestos, parciais, não levando em consideração as vidas, a ética e o respeito às pessoas. Desculpa que tem uma vírgula sobrando ali. Precisamos rejeitar a noção de que o extermínio de populações é um meio aceitável de expressar fidelidade a quem quer que seja. Certamente existem maneiras melhores de expressar fidelidade a quem você cultua, seja divindade, entidade, seja nação, do que simplesmente se livrar de vizinhos que não compartilham suas crenças ou pontos de vista religiosos. Nenhuma crença, teologia, ideologia, religião ou pensamento justifica a eliminação da identidade, vida, dignidade e direitos básicos de qualquer pessoa ou grupo. Assim, um bom exemplo moderno é o uso da retórica religiosa de guerra santa ou cruzada pelo presidente George Bush, por exemplo. Eu vou falar do Bush para não ficar muito na cara, mas vocês sabem que isso é perfeitamente aplicável ao presidente dos Estados Unidos hoje. Para justificar o bombardeio e a subsequente invasão do Iraque, por exemplo. Isso é claramente insustentável e um grave uso indevido de referência bíblica para apoiar ações inapropriadas. Tá? Raízes da violência no Antigo Testamento. Mesmo que evitemos falar sobre a questão controversa da Guerra Santa, o Antigo Testamento, eu estou falando Antigo Testamento porque é uma linguagem, vou reforçar, é uma linguagem de senso comum, tá? Para as pessoas entenderem. O Antigo Testamento está repleto de textos que parecem condenar a violência. As primeiras histórias em Gênesis estão repletas de relatos de derramamento de sangue e violência também, tá? A primeira família presenciou fratricídio, Caim matando Abel, em Gênesis 4:8. Lameque falando sobre vingança cétupla, Gênesis 4, 23 e 24. A geração de Noé, que viu a terra cheia de violência, Gênesis 6, 13. E o famoso relato de Abraão oferecendo seu filho Isaque como sacrifício em Gênesis 22. Nos livros de Josué e Juízes, a violência é aparentemente legitimada e infligida a certos grupos de pessoas para expulsá-los da terra prometida. O que é uma boa notícia para os israelitas acaba sendo uma má notícia para os cananeus palestinos, né? Josué 1, 1 a 5. Mas como os adeptos das religiões monoteístas, especialmente o soldado cristão, o judeu recrutado, o jihadista muçulmano, chegaram à ideia de que, em primeiro lugar, o auto-sacrifício é um gesto digno, ou, em segundo lugar, que sacrificar os próprios filhos na guerra, o que é um massacre de inocentes, é nobre, ou, em terceiro lugar, que a violência sacrificial pode render méritos no céu. Segundo Tilton e outros, quero sugerir que nas religiões monoteístas, a ideia de sacrificar-se em nome da religião se originou da história da Akedah em Gênesis 22, tá? Isso é comumente conhecido como sacrifício de Isaque pelos judeus e pelos cristãos. É a Akedah, e como ela se desenvolveu nas religiões monoteístas, que lançou as raízes sacrificiais da violência e a força motriz por trás do martírio. E como as religiões monoteístas levaram os crentes e seus filhos além desse limiar da morte. No caso dos muçulmanos, a Akedah ela vai ser modificada. Eles vão dizer que Abraão quase sacrificou Ismael e não Isaque. A Kaaba, né, é um lugar de peregrinação muçulmana, que é o cubo, né? Basicamente é um edifício no centro da mesquita mais importante do Islã, né? Em Meca, na Arábia Saudita. É o local mais sagrado do Islã e é considerado pelos muçulmanos como a casa de Deus. E é a direção, né, da oração para muçulmanos em todo o mundo durante a realização de Salah.
Então, eles acreditam que nesse lugar, Abraão quase sacrificou Ismael. Veja que é a mesma narrativa, só substituindo o filho, substituindo Isaac por Ismael. Os muçulmanos acreditam que a Caaba foi reconstruída várias vezes ao longo da história, principalmente por Abraão e seu filho Ismael, quando ele retornou ao Vale de Meca vários anos após deixar sua esposa Agar e Ismael lá sob comando de Alá. Então, circulando a Caaba 7 vezes no sentido anti-horário, conhecido como Tawaf, né? É um rito obrigatório para a conclusão das peregrinações do Hajj e da Umra. A área ao redor da Caaba, na qual os peregrinos circulam, é chamada de Mataf. A história da Akedah, em Gênesis 22, gerou diferentes interpretações nas religiões monoteístas, né? Devido ao seu escopo, posso oferecer apenas alguns traços gerais, mas suficientes para nos ajudar a ver todo o panorama de sua linha de interpretação e desenvolvimento do tema. Primeiro, no Antigo Testamento, a história é direta, onde Abraão ofereceu seu filho em obediência à ordem de Deus. Abraão estava prestes a sacrificar seu filho quando Deus providenciou um carneiro preso nos matos. O carneiro foi oferecido como sacrifício em vez de Isaac. Já tem live sobre isso aqui na playlist Sacrifícios Humanos, né, em detalhes. Eu falo também na playlist Personagens do Pentateuco. E também eu trabalho isso em várias outras lives, tá? E na minha tese de doutorado também. O teste deveria se concentrar na obediência de Abraão, mesmo que envolvesse a ideia impensável de oferecer seu próprio filho. O sacrifício de crianças não é desconhecido para Israel nos tempos antigos. Temos a história posterior do rei Mexa oferecendo seu próprio filho ao deus Quemos, em 2 Reis 3:27, o que mostra como a preciosidade da carne humana torna um sacrifício ideal em tempos de crise. Mexa fez o que Abraão não fez, e Mexa, obviamente, se beneficiou disso, é só ler o texto bíblico. Os israelitas, horrorizados com o sacrifício humano, se retiraram de Moabe, e Mexa ganhou a guerra. A história, supostamente situada no século IX antes da Era Comum, e sem ligação com Abraão, mostra quão profundamente a ideia de violência sacrificial se enraizou na consciência do antigo sudoeste asiático. Falamos sobre isso na playlist Sacrifícios Humanos. Embora a narrativa da Akedah seja poderosa, mas austera, as questões que a envolvem não o são, por exemplo, por que Deus exige sacrifício humano, né? Então, essas questões, assim, não são... O que está envolvido ali não é tão simples assim, né? Por que Deus levou Abraão à beira de quase derramar sangue humano inocente? Não haveria outra maneira de testar a fé e a obediência de Abraão sem levá-lo ao limite? Por que Deus inventa um teste apenas para cancelá-lo no último momento? Que visão da natureza humana a história nos transmite? Então, vejam, são questionamentos que, se você se preocupar só na interpretação literária, sem entrar na questão de aconteceu ou não aconteceu, exigem mais reflexões sobre o que está envolvido ali. Em relação ao judaísmo, na literatura rabínica, o sacrifício de Abraão é altamente elogiado. Os textos rabínicos posteriores, especialmente na literatura midrástica, afirmam ou insinuam que Abraão cortou a garganta de seu filho e que este sangrou e morreu no fogo sacrificial, apenas para Deus o ressuscitar e trazê-lo de volta à vida. Sim, é essa interpretação que muitos judaísmos fazem. Por que a Midrash diz isso? Porque Gênesis 22:19 está assim no hebraico, gente. Olha lá. 19, ó. E retornou Abraão para os jovens dele, e se levantaram e andaram juntos para Beersheba. E habitou Abraão em Beersheba. Será que vocês conseguem perceber o problema aqui? Então, Abraão e Isaac sobem o morro para sacrifício, e em seguida, e retornou Abraão para os jovens dele. É por causa disso aqui que os judeus dizem que Isaac morreu. Retornou Abraão. O verbo retornar ou voltar está no singular. Então,
De acordo com o texto, somente Abraão retornou após a provação. Onde estava Isaac? Por que ele não estava com seu pai? Aquela provação separou pai e filho? Abraão retornou e Isaac permaneceu no altar? Ou ele realmente morreu? Essas são as questões inquietantes que causaram as diversas respostas no Midrash. Então, os judeus vão, por causa disso, interpretar que houve uma morte e uma posterior ressurreição. Eu trabalho isso, né, no curso Personagens do Pentateuco, aqui no playlist do canal, e daí vocês vão ver o que eu mostro lá. A questão agora não é se Isaac foi salvo, mas se o milagre poderia realmente acontecer novamente. E com que frequência? E por quais razões? E a que custo? O judaísmo não é uma religião que as pessoas associam ao martírio, mas o judaísmo primitivo estabeleceu um princípio para os mártires ao tornar a disposição de seguir o exemplo de Isaac um imperativo para todos. Os intérpretes macabeus de Gênesis 22 fizeram da Akedah um chamado ao martírio. Sim, os judeus fizeram isso. Vemos isso concretizado de duas maneiras durante o século II antes da Era Comum, durante a revolta dos macabeus contra os gregos. E eu vou falar sobre esse período, gente, no curso de Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição, tá? O período dos macabeus, o período asmoneu, né? E todas essas referências relacionadas eu vou tratar neste curso aqui. Primeiro, a resistência judaica alegremente deu suas vidas, como Isaac deu a sua, e como Isaac foi posteriormente ressuscitado por Deus, segundo essa tradição, né? Também a resistência judaica acreditava que Deus os ressuscitaria, mesmo que morressem em batalha. Segundo, eles fizeram a oferta de Abraão, da oferta de Abraão um modelo para todos os israelitas. Eles entenderam que sacrificar seus filhos pela revolta era o ideal de devoção fiel. Esses dois princípios macabeus são mais associados ao cristianismo e ao islamismo, mas são de origem judaica. Tá? Não pense que isso nasceu no islamismo, é de origem judaica. Matatias, pai de Judas Macabeu, né, apresenta Abraão como o principal exemplo de obediência em seu discurso em 1 Macabeus 2,52. Não foi Abraão considerado fiel quando foi provado e isso lhe foi imputado como justiça? O livro de Jubileus, escrito por volta da época da revolta dos Macabeus, diz no capítulo 17, versículos 17 e 18, que a Akedah foi o sétimo e culminante teste que Abraão suportou. Na Akedah, segundo esse pensamento, é Satanás quem desafia Deus a testar Abraão, assim como na história de Jó, o sofredor inocente. A alegação de Satanás era que Abraão amava seu filho mais do que a Deus. E isso está lá em Jubileus, tá? No livro dos Jubileus. Ao introduzir Satanás na história, o livro dos Jubileus protegeu Deus da acusação de que ele esperava que os judeus oferecessem seus filhos como sacrifício na guerra contra os gregos. Também sugeriu que o perseguidor Seleucida, grego, Antíoco Epifânio IV, era equiparado ao príncipe das trevas. Com a introdução do martírio em sua fé, as duas revoltas judaicas contra Roma podem ser igualmente compreendidas a partir dessa perspectiva. Tá? Então, eu tinha toda uma ideologia aqui de martírio e toda uma ideologia de inocentar Deus. E nesses períodos, nós abordamos aqui o Wellington Barbosa e eu no curso World of Dragons, Daniel e Literatura Apocalíptica, tá? Que nós vamos falar do surgimento de Satanás e também dessas revoltas políticas importantíssimas. Surpreendentemente, os judeus não aprofundaram essa ideia de martírio. Geralmente, eles estavam na posição de quem recebia a opressão, tornando-se vítimas em vez de opressores, pois continuaram a sofrer nas mãos de muitos outros, incluindo os cristãos. Infelizmente, a perseguição aos judeus é usada hoje para blindar as ações genocidas sionistas do Estado moderno de Israel, que não é formado unicamente por judeus. É importante que a gente saiba disso. O Estado de Israel
não é formado unicamente por judeus. Inclusive, judeus estão sendo mortos dentre os palestinos, bem como cristãos. Então, existem palestinos cristãos, palestinos muçulmanos, palestinos judeus, tá? E a gente precisa saber a diferença dessas coisas. Nos últimos anos, ocasionalmente, alguns judeus ouviram esse chamado ao martírio. Em 1994, o israelense estadunidense, né, Baruch Goldstein, abriu fogo no túmulo dos patriarcas em Hebrom, matando 29 pessoas e ferindo 150. Ele morreu e seu túmulo ainda é um local de peregrinação para aqueles que admiram seu exemplo. Ou podemos pensar no radical israelense de direita, Yigal Amir, que se opôs ao processo de paz e assassinou Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro israelense, em novembro de 1995. Rabin havia ganhado o Prêmio Nobel da Paz juntamente com o antigo rival político Shimon Peres e o líder palestino Yasser Arafat. As raízes da violência no judaísmo moderno estão profundamente enraizadas na Akedah, e é a forma como eles procuraram responder a ela que os torna o novo agressor, como nos elementos sionistas da direita em Israel ou nos racídicos ortodoxos não partidários que optam por se retirar para uma vida de oração e estudo da Torá. No cristianismo, Isaac tornou-se um tipo de Cristo, e Jesus realizou em ações a oferta que Isaac apenas simbolizava. Segundo esse pensamento, Jesus foi o cordeiro sacrificial de Deus e o antitipo de Isaac. O ato violento associado à Akedah foi, em certo sentido, substituído pelo sacrifício de Jesus. O novo mandamento de Jesus de amar o próximo substituiria até mesmo a retaliação e a violência. Isso está associado ao poder de Roma, né? Essa perspectiva ignora que sua ideologia é fundamentada num suposto sacrifício humano. Jesus teria sido executado sem motivo. Ele era uma vítima inocente. Essas raízes ainda refletem a violência como ponto de partida para a justiça e a salvação. Assim, os primeiros cristãos se tornaram mártires, seguindo Jesus como o cordeiro sacrificial, levado ao matadouro. O autoextermínio, né? E vocês sabem que o outro termo que começa com S, que eu não vou falar para não derrubarem a live, é o autoextermínio, a pessoa exterminar a si mesma. Se tornaria a realidade de alguns por causa dessa ideologia. Então, é com alegria se entregar à morte, né? Além disso, a renúncia e o sacrifício de familiares também se tornaram comuns dentre os que optaram pela vida monástica, como já vimos nas lives anteriores da playlist Sacrifícios Humanos. Quando Constantino se tornou imperador e o cristianismo se alinhou ao Império Romano, reforçou sua violência e guerra. A lenda associada a Constantino, de que ele teve uma visão de uma cruz no céu e proferiu palavras como "com isto vencerás", moldou o cristianismo em um novo molde, né? Agora associado ao império. Agostinho teve que desenvolver a teoria da guerra justa para explicar como os cristãos podem ser justificados em pegarem armas e ir à guerra. Tudo fica caótico com a declaração do Papa Urbano II da Primeira Cruzada. A essa altura, era justificado para o cruzado cristão ir à guerra contra os infiéis para recuperar a Terra Santa. Mas as cruzadas foram violentas e resultaram na morte de milhares, incluindo muçulmanos e judeus. Guerras também foram travadas, onde ambos os participantes eram nominalmente cristãos. Na Guerra dos 100 Anos, na Europa do século XIV, uma testemunha ocular e cronista, Froissart, referiu-se à celebração da missa antes das batalhas entre a Inglaterra cristã e a França cristã. Em nossa época, temos cristãos fundamentalistas, que enxergam a violência como legítima no cumprimento da vontade de Deus. Para isso, destroem terreiros de religiões de matriz africana, desmoralizam mulheres, matam pessoas LGBTQIAPN+, culpabilizam sem nenhuma prova pessoas negras e incentivam o extermínio de quem não pensa ou crê como eles.
Nas redes, ainda há incentivo a essas práticas por parte de pessoas que se identificam com os cristianismos e não há como querer justificar dizendo que não são verdadeiros cristãos, uma vez que a história já nos prova o contrário. Embora os cristianismos sejam defendidos como uma religião de paz, alguns textos do Novo Testamento, como Mateus 27 e 25, parecem justificar a animosidade contra os judeus, o que mais tarde levou a pogroms cristãos contra judeus na Idade Média. Ainda que determinados grupos na história dos cristianismos tenham se identificado com o pacifismo, né, como os anabatistas, menonitas e quakers, ainda assim refletem as mesmas noções de superioridade, eugenia, controle de corpos e consciências, típicos de movimentos de seitas, né, em inglês, cult. Conclusão. As religiões monoteístas estão mergulhadas em violência e guerra. E as raízes da violência devem, portanto, estar em algum lugar em suas próprias escrituras. Podemos fingir ignorar sua presença ou tentar espiritualizar esses textos difíceis. Os fundamentalistas religiosos preferem seguir o exemplo de Gênesis 22, que parece favorecer o sacrifício humano. Ao se alinhar a grupos sionistas, muitos cristãos estão sendo cúmplices do genocídio palestino em andamento, alinhados a uma ideologia armamentista, exclusivista e eugenista. Esse alinhamento é fundamentado tanto nos textos bíblicos quanto nas ideologias militaristas e nacionalistas, que se colocam como novas religiões civis que irão determinar quem vive e quem morre na sociedade. Aqui tem algumas das referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa reflexão, né? Considerei importante tirar um dia de live para fazermos reflexões contundentes, dando nomes, explicando claramente as implicações desses textos, né? Então, já vou ver os comentários e as perguntas para a gente conversar. Quarta-feira que vem, dia 26/11, nós vamos receber a historiadora Inês Barreto, doutoranda, sobre sua pesquisa a respeito do livro de São Cipriano. Gente, pesquisa científica, fundamentada. Gente, não percam, vai ser uma delícia. Dia 28 de novembro, às 19 horas, vou falar sobre uma história de duas Tamars. Duas personagens chamadas Tamar, violência doméstica na Bíblia hebraica, tá? Não esqueçam que dia 30 de novembro, um domingo, último domingo do mês, tem sorteio de livros e cursos aqui às 17 horas ao vivo, tá? Não esqueçam, daqui uma semana aí, alguns dias a gente já vai estar em sorteio, e aí nós encerramos a nossa rifa no dia 30 de novembro, tá? E será o último dia também para adquirir o pacote promocional por menos da metade do preço. O pacote promocional, então, está a R$ 700, 40 cursos, com acesso vitalício, atendimento personalizado, biblioteca digital para cada curso, cursos em ciências da religião, história das religiões, Bíblia hebraica, hebraico, grego, bíblicos, módulos básicos, tá? Muito conteúdo para vocês, certificado e atendimento personalizado. Gente, tá imperdível, porque em dezembro de 2025 volta o preço para 1.500, hein? Última chance. E a nossa rifa, né? R$10 a chance, uma pessoa vai ganhar a trilogia História das Emoções, tá? Uma trilogia fantástica. É só você fazer o Pix no valor das chances que você quer. 2 chances R$20, 3 chances R$30, e assim sucessivamente. Todas as minhas chaves Pix são meus e-mails, tá? Então, você pode fazer o Pix por qualquer um dos e-mails e mandar o e-mail para mim com o seu nome completo, tá? Para eu saber o seu e-mail e o seu nome para você concorrer. Porque daí, se você ganhar, eu tenho o seu e-mail para avisar você e pedir o seu endereço para mandar o seu prêmio, beleza? Sorteio vai ser na live do dia 30/11, às 17 horas. Combinado, gente? Última chance, hein?
Comentários, dúvidas, vamos conversar. Roger Sanassi, no geral, essa passagem paulinha de revestir-se da armadura de Deus é ensinado como a Bíblia sendo sinônimo da armadura. Em alguns lugares, né? A armadura, na verdade, são criadas analogias, né? A espada seria a palavra de Deus, a Bíblia, o capacete da salvação, daí são várias coisas, né? Não é a Bíblia toda, não seria a armadura nessa analogia. Eu sei porque eu já ensinei isso na igreja. Sim, Efésios 6:12 ali, né, 18, né, tem toda a armadura. E claro, o texto, esse Paulinha, né, foi ótimo. Mas o texto é atribuído a Paulo, o Efésios não foi escrito por Paulo, tá? Foi escrito após a morte dele. Paulo é uma figura histórica, mas ele escreveu somente 7 cartas, tá? Tem live aqui no canal sobre as cartas paulinas, e a gente trabalha essa questão aqui. Luzineide Jardim, boa noite. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Jesus da Shopee, aproveitem o Black November, que esses cursos e muitos outros serão muito baratos. Gente, é verdade. 40 cursos a R$700, olha. E sou uma mãe para vocês. Danilo, membro do canal. Cheguei, Brasil. Uma excelente noite para todos. Todas as mentes ávidas pelo saber. Muito obrigada, Danilo. Fiz mais uma reflexão hoje, coloquei algumas coisas na mesa para a gente pensar e para dar uma mexida na cabeça aqui, né? Roger, esse conceito de limpeza empreendida por Deus também foi muito evocado por espiritualistas, principalmente kardecistas, é verdade, universalistas em geral durante a pandemia. Gente, o espiritismo é uma religião eugenista por natureza, tá? Que também defende darwinismo social, né? Principalmente evolucionismo, essa ideia de primitivismo, né? De mentes primitivas, já mexeu com a medição de crânio, já mexeu com racismo científico, então é extremamente problemático. E realmente, Roger, tem todos esses emaranhados aí que são importantes da gente se conscientizar, né? Não adianta dizer, mas né, olha, eles são tão legais, eles fazem isso. Se você pesquisar, você vai ver as provas, os fundamentos dessas linhas. E a gente precisa ser honesto a ponto de reconhecer essas problemáticas, tá? Não adianta passar pano para crime, não adianta passar pano para violência, tá? Tiago Faria Mello, vivo no meio kardecista e vi essa retórica sendo utilizada também, Roger. É punk esse negócio. Roger, Tiago, sei como é. Na época trabalhava com várias pessoas kardecistas, chaveiristas, né, que soltavam essas pérolas durante a pandemia, assim como vários outros tipos ditos espiritualistas. Nossa, é pesado esse negócio, né, gente? É difícil. Tiago, minha mãe e dirige um centro. Ela fechou o centro, mas o pessoal vinha todo dia para ela reabrir e falavam: quem tiver de morrer, morrerá porque Deus quer. Puta que pariu, hein? Cara, não sei nem o que comentar disso. Roger, a palavra cruzada é extremamente usada pelos evangélicos em suas campanhas de evangelização. É verdade, as cruzadas evangelísticas não é sem relação com guerras dos cristãos europeus medievais para invadir o Levante, a Palestina. É verdade. Bem lembrado, Roger. Bem lembrado. As cruzadas evangelísticas, né? Cruzadas missionárias. Marcos, muito obrigada pelo super sticker, Marcos. Que legal. Deixa eu ver eu tenho que ver no YouTube. Que legal. Obrigada, querido, por todo o apoio, viu? Boa noite, obrigada. Jesus da Shopee, cristãos ligados a genocídio, infelizmente não é novidade. Exato, e agora, com essa reflexão, o que eu quis fazer? Mostrar que é coerente ser cristão e genocida, ser cristão e violento, ser cristão e apoiar todo tipo de extermínio. Isso é coerente com ele. Então, não adianta dizer não é cristão verdadeiro. É claro que é.
os cristianismos são fundamentados em autoextermínio. Eles são fundamentados que a salvação deles vem de uma pessoa inocente, de acordo com a narrativa deles, que se autoexterminou. Esse é o fundamento dos cristianismos. Tá? Não tem como fugir. E hoje a gente já ainda viu a raiz desse autoextermínio, desse martírio, é no judaísmo. Tá? Não é no islamismo. Tudo que vão apontar para o Islã, na verdade, nasceu ali no judaísmo, lá atrás. Como a gente viu hoje. Tá? Jesus da Shopee. Só avisando que eu vou ganhar essa rifa. Quem quiser me desbancar, o que eu duvido, só comprar um número e diluir as minhas chances. Boa, boa. Gente, vamos comprar pacote de cursos, tá? Vamos comprar os cursos também. Se você não quer comprar o pacote completo, vai lá no Linktree, no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. É meu trabalho, gente. É disso que eu vivo. Eu sou professora. Então, em vez de você querer tudo de graça, se você pode, valorize o trabalho de pesquisadoras, tá? De professoras. Eu não sou influencer. Vamos quebrar isso de uma vez por todas. Eu não sou influencer. Eu sou uma trabalhadora que usa as redes sociais. Tá? Nós somos trabalhadores que nos obrigamos a trabalhar nas redes, porque é onde nós temos condições de trabalhar. Então, vamos chamar trabalhador de trabalhadora. Eu sou professora, sou doutora, não sou influencer. Tá? Se estou nas redes sociais, é porque é o meio através do qual eu consigo trabalhar hoje. Não vamos precarizar o trabalho das pessoas. Não vamos dar uma amaciada na precarização do trabalho das pessoas, porque nós não temos direitos trabalhistas, porque somos autônomos. Então, não venha dizer que eu sou empreendedora, que eu sou influencer. Isso é romantizar e ignorar completamente a nossa realidade, tá? Tem muito professor, muito pesquisador nas redes sociais, porque é o único meio através do qual estamos conseguindo trabalhar hoje. Então, valorize o trabalho dos trabalhadores. Não precarize, não trate como influencer. Vamos respeitar o nosso trabalho, independente do meio através do qual nós o realizamos. Isso é importante, tá? Isso é dignidade. Hashtag fica a dica. Ricardo Daps, espetacular, Ângela, simplesmente impressionante o volume de produção intelectual de alta qualidade que você coloca à disposição no teu canal. Só podemos agradecer. Ai, muito obrigada, Ricardo, fico muito feliz que você gostou. Vai vir coisa pesada por aí, viu? Eu tô agendando as lives que as pesquisas já estão prontas, que eu já terminei as pesquisas para as lives. Então, entra na aba de vídeos ao vivo aqui do canal, já tem live agendada até 17 de dezembro, tá? Esse fim de semana eu vou tentar agendar mais lives. Mas, assim, à medida que eu vou terminando as pesquisas, eu vou agendando as lives. Tem mais coisa sobre Palestina que vai vir, tá? Na verdade, tem livro que eu quero traduzir ano que vem já sobre a questão da Palestina e sobre inteligência artificial, tá? O caso de Gaza, inteligência artificial. Olha, gente, tem muito material. Mas eu estou agora fazendo as pesquisas, né? Então, quando eu não estou nas redes, eu estou trabalhando. E, às vezes, tomando um café com o Jesus da Shopee. E com a Denise, maravilhosa. Pentecostal Paraná, que legal. Ângela, você é necessária. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo comentário. Tiago Faria Mello, me lembrei nessa live das aulas medieval e moderna de Agostinho. É verdade, é os padres do Brasil, colônia, falando de guerra justa. E olha que eu só citei, né? Se for mexer nesse vespeiro, a gente já mexeu no vespeiro da questão da sodomia, né? Porque tem as duas lives sobre a invenção da sodomia na teologia cristã,
Gente, vão lá na playlist Gênero e Sexualidade, que tem, a gente já mexeu em vários vesperos lá. Então, questão de sexo, a gente já tratou, todas as vesperos a gente mexeu. Agora, a gente está mexendo em outros vesperos relacionados a assassinato, né, sacrifício. Então, esse aí vai longe. Mas tem muita coisa. Obrigado, Thiago, pelo comentário. Excelente live. Obrigada, querido. Degby, boa noite, professora Angela Natel. Like garantida. Meu nome é Angela Natel, tá, querido? Obrigada. Eu sou a mamãe Natel, tá? Que eu gosto de dar presente. Mas tá aqui meu nome, é Natel. Beleza? Obrigada pelo like, querido. Marcos, essa interpretação de ressurreição não teria sido feita pelos fariseus, partidários da ressurreição? Só queria, Marcos, que você se localizasse no tempo, tá? O partido dos fariseus é bem depois da época em que o texto de Jubileus, tá, foi escrito. Bem depois da época dos Macabeus. Macabeus é antes da Era Comum. O partido dos fariseus é depois, tá? Então, quando tem os partidos lá, eles já são um sintoma, eles já são um resultado. Mas essa ideia, essa interpretação é bem anterior, tá? Só dá uma cuidada na questão da ordem cronológica das coisas. Tá? Então, o que eu falei aqui é antes da Era Comum, bem antes de existir um partido dos fariseus, tá bem? Luciano, nossa, falou tudo sobre o espiritismo, já frequentei, mas quando li as obras de Kardec, caí na real e saí. É, bem por aí mesmo. Marcos, essa interpretação da ressurreição... Ah, tá, você já respondi. Maria Helena Amaral, obrigada, mestre, estou tentando não ficar magoada com a Bíblia, e sim sentir-me livre, enfim, Não adianta ficar magoada com a Bíblia, querida, porque, assim, a Bíblia é uma invenção, são textos de tudo quanto é época e autoria, e aí os cristãos vão lá e juntam. Né? Os judeus juntam um pedaço e os cristãos juntam, fazem mais uma salada ali. Então, essa forma de ler como um livro só também prejudica a gente, né? Porque é como se fosse uma única coisa, e não é. É artificial esse ajuntamento de livros, né? Então, a problemática são as pessoas, né? São essas interpretações, são essas ideologias, são essas justificativas que se dão para exterminar pessoas, né? E isso fazem até hoje. Então, a gente vai melhorando, né, querida? Eu entendo esse sentimento. Eu meio que me forcei, né, a voltar para o texto bíblico, e por isso eu te convido, né? Eu convido todas as pessoas para adquirir meus cursos. Por quê? Porque a gente vai texto a texto. Eu vou lá no hebraico, no aramaico, no grego. Vamos ver o que está nesse texto. Quem escreveu, quando escreveu, as épocas diferentes. Daí a gente vai entender que muitas vezes um texto está ali e ele não tem relação com nenhum outro ao redor. E a gente precisa entender por que ele está ali. E entender qual é a ideologia por trás, né? O que está sendo construído. Eu já faço bastante disso na minha tese de doutorado, né? Que vocês podem adquirir também pelo Linktree, né? Tem todas as instruções. Mas é importante que a gente também tenha paciência com a gente mesmo, né? Não tem problema ficar magoado com a Bíblia. Não tem problema, né? Faz parte do processo. E a gente vai trabalhando isso e se desconectando. Eu estou fazendo um processo de transição aqui no canal, né? Nós ainda estamos falando de Bíblia hebraica, mas se vocês verem as lives agendadas já estão mais para frente, já estão se desconectando um pouco da Bíblia. Porque a gente precisa também não ficar só nisso, né? É importante que a gente entenda o que está naquele texto.
Mas é importante que aquele texto não nos prenda completamente, que a gente tenha liberdade, né, de trabalhar com outras questões mais amplas. E é isso que a gente está fazendo isso no canal. Né? Obrigada, querida, pelo comentário. Tiago Faria Mello, aliás, a escravidão indígena era proibida por lei no Brasil colônia. A exceção era a guerra justa, no caso de defesa, e a gente sabe, né? Cara, eles botam qualquer nome para fazer o que eles querem. É inacreditável. Luciana, não dá para entender porque ainda há pessoas realmente boas seguindo essa religião podre. Na verdade, até dá. A necessidade de pertencimento a um grupo. Vamos pensar um pouquinho, por exemplo, que a maior parte da população não tem suas necessidades básicas supridas e não tem condição de viver com dignidade. E é aí que os monoteísmos ganham. Quando eles oferecem algo que a pessoa tem a sensação de uma necessidade básica suprida. Então, veja que é mais ou menos como a live de Andrômeda, que a gente falou na quarta-feira, que Andrômeda tinha duas possibilidades: ou ser sacrificada, ou virar serva escravizada de Perseu, né? Escrava sexual do Perseu. É isso. Tá? Às vezes não é uma questão de uma escolha livre. Por isso não existe meritocracia. Como é que uma pessoa pode escolher entre morrer e ser escrava de algo? Isso não é meritocracia. Isso não é liberdade. Então, quando você tem crianças, por exemplo, que nascem com as tripas de fora por causa da alimentação que certas mulheres têm acesso. Como é que você pode dizer que ela é livre, que ela teve escolha? Tá? Então, se a gente pensar um pouco na realidade, de fato, sem pensar que todo mundo tem as mesmas possibilidades, porque não tem, sem pensar... Veja, hoje eu citei vários grupos vulneráveis que são vistos como alvo na sociedade. São vistos como as pessoas que podem ser sacrificadas na sociedade. São grupos específicos. Homem branco cis heteronormativo é o único tipo de gente que não pode ser sacrificada na nossa sociedade. E aí, a gente entende por que muita gente boa está nessas religiões. Só essas pessoas sabem o buraco dentro delas. Cada pessoa sabe do seu buraco, da sua contradição. Eu até fiz um videozinho rápido essa semana que eu postei nas minhas redes, falando que nós temos contradições dentro de nós. Não existe objetividade. Nós somos um emaranhado de subjetividades. E aí, nós vamos perceber que dentro de nós tem contradições. Então, a gente se acalma mais para não julgar as contradições alheias quando a gente percebe que nós também temos contradições. Eu tenho percebido as minhas contradições na terapia. E é importante a gente perceber isso. E é importante que, por exemplo, nós, imagine, eu fui missionária evangélica por mais de 25 anos. É mais da metade da minha vida. Eu tenho 46 anos hoje. E aí, eu carrego sequelas, eu carrego coisas que eu preciso cuidar para não tentar preencher o vazio de eu ter saído das instituições religiosas. E não é uma coisa fácil, porque a gente é tudo sequelado. Então, se pensar, dá para entender.
Se pensar nesses detalhes todos que eu mencionei, tem muitos outros, né? Mas eu só estou trazendo para refletir mesmo, tá, Luciana? Aproveitei seu comentário para refletir. Mas realmente, eu entendo que também a gente não quer que isso aconteça. E eu só tento cuidar para eu não querer me tornar salvadora de novo das pessoas. Porque quando eu era missionária, eu achava que eu podia salvar todo mundo, que eu queria salvar todo mundo. Eu não posso me colocar nesse lugar de novo, de querer salvar as pessoas. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesma. Então, nós somos limitados, né? Roger, eu vou comprar um curso mais só ano que vem. Não, tudo bem. Precisa avisar, não, amiga. Tranquilo, é sempre bem-vindo. Obrigada, querido. Luciana, influencer é quase um xingamento, só consigo pensar em nomes com Virgínia. Eu tenho essa sensação também, Luciana. E ainda tem a implicação de chamar de influencer trabalhadores, né? Que a única opção de conseguir sustento é se expor nas redes. Eu sou autista, gente. Até 2021, eu fazia live, era uma garrafa de vinho por live, para eu conseguir me soltar na live e falar com vocês. Até 2021. Aí, 2022, eu comecei a gravar os cursos. Todo mês um curso, desde janeiro de 2022. Se vocês verem, eu já estou bem diferente aqui em relação à câmera. A partir dos cursos, eu parei de beber nas lives. Beber bebida alcoólica. Mas eu comecei, comecei a me treinar, foi todo um processo. Mas eu fiz isso porque eu precisava de trabalho, eu precisava trabalhar. E é muito difícil para mim essa questão da exposição. Tem dias que eu queria sair de todas as redes. Mas eu não posso, eu preciso trabalhar. A única porta que está aberta para mim são as redes. Então, veja que com todas as minhas limitações, eu me obrigo, eu preciso utilizar essa ferramenta. Ainda que ela me violente de uma certa forma, porque eu não queria estar dependente dessas redes. Eu não queria me expor tanto, eu queria ficar quietinho no meu canto. Mas é muito difícil mesmo. Mas estamos aí, né? Agora eu já tô, só água com limão, tudo direitinho agora, ou só água. Só isso que eu bebo. Hoje eu já consigo até colocar minhas vulnerabilidades sem precisar beber bebida alcoólica. Isso já é uma grande vitória. Tiago Faria Mello, conhece a obra Campos e Sangue? Sim, religião. Eu tenho esse livro. Maravilhoso, Tiago. Pega esse livro para ler, amigo. É muito bom. Eu tenho ele em inglês. Que beleza você tem em português. Roger, esses dias no meu trabalho eu ouvi o diálogo entre dois evangélicos sobre o nome El e como Moisés conseguiu escrever a passagem de sua morte, exatamente como aconteceu na Mecotivi. É ótimo, né? Sobre El eu falo no meu curso do Panteão Ugarítico, tá, gente? Mas essa de Moisés escrever sobre sua própria morte é muito engraçado, né? Mas é claro, né? Ele escreveu nem sobre a própria vida, porque não sabe se ele existiu, né? Jesus da Shopee. Eu entrei nos vídeos da Ângela por conta dos vídeos sobre Bíblia e fiquei por conta de toda a pesquisa e didática, que são ótimas. Se ela fizer uma live ensinando qualquer coisa, eu vou assistir. Eu não sei fazer muita coisa fora isso, tá? Mas, assim, obrigada, viu, querido? Obrigada mesmo. E eu fico muito feliz que vocês estão curtindo e estão aproveitando os conteúdos, tá? Eu faço da melhor maneira que eu posso mesmo. Roger, favelados podem ser sacrificados em operações policiais sem que isso gere qualquer clamor mais profundo na sociedade. Exatamente. Sacrifício humano.
Tem até uma live aqui no canal, não sei se você viu, sobre morte pela polícia como sacrifício humano, tá? Tá na playlist Sacrifícios Humanos, tem uma live só sobre a questão da polícia como sacrificadora, tá? Roger, cristão, quando não está tentando exterminar a pluridiversidade de existências, está supostamente salvando alguém. Supostamente, né? É o complexo de Salvador, né? É colonialismo puro. Roger, eu tô aqui desde os primeiros vídeos, caramba, não sabia que você fazia lives utilizando combustíveis etílicos. As lives que eu fiz até 2021 era uma garrafa de vinho por live. Foi assim que eu comecei era como eu conseguia me abrir, como eu conseguia falar das coisas, porque se vocês forem ver as primeiras lives, na playlist só lives, a gente falava, eu e o Wellington principalmente, a gente falava de coisas traumáticas, a gente falava da nossa experiência e os abusos da igreja sobre as nossas vidas. Então, para falar dessas coisas e sair o menos lesada possível, era uma garrafa de vinho por live mesmo, tá, gente? Mas depois de 2021, que eu fui para a UTI, né? Eu peguei Covid, fiquei 14 dias na UTI, aí tive o diagnóstico de autismo e fiz 3 meses de fisioterapia, fiquei 1 mês no oxigênio em casa ainda, né? E assim, quando eu estava na experiência de quase morte, né, na UTI, foi que eu rompi completamente. Eu tirei minha cruz que eu usava sempre, foi quando eu decidi. Foi ali que eu comecei a fazer postagens diárias de deusas nas minhas redes, que eu comecei a tomar algumas decisões e eu parei de usar álcool nas lives, né? Sim, só usei assim um pouquinho, mas não bebia mais para poder falar, né? Então, já tem alguns anos que eu estou fazendo terapia semanalmente, então isso ajuda muito também, né? E hoje eu estou de brinco de corvo, coisa linda. Esse eu ganhei da minha amiga Angiane. Olha que lindo, gente, meu corvo. Então, peguei ele aqui, lembrei. Mas infelizmente, né? Foi como eu consegui fazer essas lives, foi como eu consegui me expressar, né? E mesmo assim, é muito doido pensar. Eu não consigo ver as minhas primeiras lives, mas eu não apaguei do canal, né? Tá tudo na playlist, só lives, tem todas em ordem. Eu não apaguei exatamente porque eu não tenho que esconder, né? É importante que as pessoas saibam que a gente muda. É importante que as pessoas saibam que é possível mudar. E quem não muda é quem não aprende nada. Se a gente aprende alguma coisa, a gente muda. Então é importante a gente aprender, melhorar, mudar. A mudança faz parte da vida. E não tem problema eu ter uma live em que eu falo uma coisa que hoje eu não concordo mais. Não tem problema isso. Eu melhorei. Eu estudei, eu aprendi, mudei. Então, não tem esse negócio de olha o que você falou, né? Olha o que você falou, né? Naquela live, uma vez no Twitter, alguém postou uma leitura que eu fiz, falando, não sei o quê, do Papa Francisco lá, e eu falei, qual o problema? Não concordo mais com o que eu disse, mas não vou tirar o vídeo dali, não tem problema. Se a pessoa não consegue, né, perceber que são datas diferentes e que as pessoas mudam e podem mudar e podem melhorar, não tem o que fazer, não tem nem que, né, perder tempo argumentando. Mas é isso. Não espero não ter, né, te frustrado. Quer dizer, se eu frustrei também, né, fazer o quê? Não, é isso, essa é a realidade, né? E é bom também para as pessoas entenderem que muito das coisas das surpresas que as pessoas têm comigo é por causa das expectativas que elas mesmas criam, né? Não estou falando de você agora, Roger, tá? Eu tenho o pensamento arborizado, eu vou conectando outras coisas, né? Mas às vezes eu posto uma coisa no Instagram, por exemplo, e
perco 10 seguidores na hora, assim. E eu perco, assim, pensando, né? Que tipo de expectativa criaram em cima de mim para eu fazer uma postagem e o povo desaparecer? Tipo, não é algo que está no meu alcance, né? E é importante, eu acho que foi legal esse seu comentário. Uma para, né? Fiquei feliz que você está conhecendo mais uma parte de mim, mas também a questão da gente a gente relaxar um pouco, né? Não ficar tão preso às expectativas das pessoas, porque senão a gente nunca vai ser a gente mesma, né? E foi quando eu descobri que eu recebi meu diagnóstico de autismo e recentemente ainda soube de altas habilidades, né? Então, quando eu recebi esse diagnóstico, que eu percebi que eu fingi a vida inteira, eu tentei imitar todo mundo ao meu redor, e eu ainda posso cair nessa de acabar imitando quem está perto de mim. Então eu tento me soltar, eu tento ser livre, né? Porque a imitação, a masking que chama do autismo, né? Não é uma coisa que a gente assim tem total controle, mas a gente se esforça muito ao mesmo tempo para poder passar na sociedade, para poder não ser tirado para louco na sociedade, né? Senão a gente vai ser prejudicado muito se a gente não agir com todas as regras sociais que o pessoal age. Mas é mentira. Não é essa a questão. Moralismo já não entra mais na minha cabeça. É uma questão de sobrevivência. Então, hoje em dia, que nem eu estou falando com vocês aqui, e às vezes eu tenho essa tendência de chorar na live, de falar as coisas na live, falar o que eu penso, falar palavrão, falar o negócio. Eu estou sendo eu mesma. Eu estou tirando os filtros, mesmo assim, eu ainda tomo um cuidado ou outro, né? Para não derrubarem a live, aquela coisa toda. Para não ofender também, imagine. Mas, assim, é libertador a gente poder ser a gente mesmo. E eu sei que, mesmo assim, a gente corre o risco de não ter o nosso trabalho reconhecido porque a gente está sendo a gente mesmo, né? De não me levarem a sério. Nossa, ela é doutora, ela tem mais de 40 anos, não sei o quê. Depois que sabem disso, começam a me tratar melhor. Aconteceu isso já. E porque quando eu sou eu mesma, não me levo a sério. Acontece muito isso, né? Então é interessante a gente pensar nessas questões, né? Mas obrigada pelo comentário, viu, Roger? Jesus da Shopee. Eu voltei a me sentir melhor comigo mesmo depois que comecei a ver seus vídeos. Saber que não estamos sozinhos, mesmo no trauma, ajuda a superar as sequelas do cristianismo. Muito importante ler isso, viu, Jesus? Obrigada, Baltazar, obrigada mesmo. Pentecostal, refletindo no assunto, creio que religiões controladoras são mais facilmente aceitas por pessoas que vêm de lares controladores e abusivos, e já estão acostumados com baixar a cabeça e obedecer cegamente. É o que eles conhecem exatamente. É triste, mas é verdade. Marcos, Agostinho é um teólogo mais católico ou protestante, ou à base de um ponto de vista de cada teologia da cristandade? Católico. Tá? E recomendo que vocês assistam as 2 lives que eu fiz da a invenção da sodomia na teologia cristã. E aí eu vou mostrando, né? As datas dos teólogos, a posição de cada um, tá? Ajuda até a se localizar na história. Roger, eu só agradeço pela partilha do seu conhecimento e desse momento específico. Fico muito feliz, Roger. Obrigadão, viu? Mariana Souza Moraes, obrigada pelo coraçãozinho. Um beijo para você, querida. Pentecostal Pagan,
Pessoas neurodivergentes são geralmente deslocadas e precisam de regras claras. Rotina também recebe um certo acolhimento social e comportamental pela religião controladora. Com certeza. Com certeza. É. E estamos tratando isso para não voltar para nenhuma seita. Né? Vamos juntos ficar ali se apoiando para a gente não voltar para as relações abusivas, sejam de pessoas, sejam de religiões, né? A gente tá junto. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela partilha, obrigada pelos comentários. São tão ricos, né? E eu vou criando os caminhos e refletindo mais coisas. Aproveitem as playlists do canal, aproveitem os conteúdos. E se tiverem condições, gente, adquiram os cursos. Aproveitem, né? Adquiram minha tese de doutorado, que não está aqui perto. Não está aqui perto. E aproveitem toda quinta-feira tem leitura da semana e tem playlist leituras da semana, tem o podcast aqui no canal. Então, aproveitem tudo, façam uma viagem aqui no canal, porque tem muito conteúdo rico para vocês e eu faço com muito carinho, tá? É uma alegria. Então, esse fim de semana é descansar, porque finalmente, vocês acreditam que esse fim de semana vai ser o primeiro de descanso de mais de mês que eu não descanso no fim de semana. Olha, então, obrigada pelo coraçãozinho, Roger. Aqui eu não consigo compartilhar porque ele desconfigura, mas eu vi lá no YouTube, né? Tiago Faria Mello, uma boa noite aí, Ângela e todos, boa noite para vocês. Nos vemos então na quarta-feira. Vamos receber Inês Barreto. Gente, que alegria, que alegria. E vamos ter novidades com ela também a partir do ano que vem. Todo mês vai ter live com ela. Pense o tanto de pesquisa que a gente vai fazer juntas aqui no canal. Ai, gente, eu tô tão feliz. Boa noite, gente. Ótimo final de semana. Até quarta-feira. Beijo e muito obrigada, pessoal. Tchau.